a Andifes, né, o CONIF, tiveram representações menores. Mas, ao longo do trabalho da comissão, foi incorporado pelo MEC, com bastante tranquilidade, um esforço de ampliação da escuta para grupos, entidades, organizações que tratam do tema da pauta do GT, do programa específico com mais qualidade. E, nesse sentido, a gente conseguiu, nas últimas reuniões, praticamente todas elas, convidar grupos, organizações, entidades diretamente relacionadas com a pauta. Essas entidades tiveram a oportunidade de falar durante 10 minutos na reunião do GT e apresentar de modo consolidado suas contribuições ao programa. Isso, para mim, é um grande ganho, porque, por exemplo, no debate sobre o PROPEP, nós tivemos lá a presença do GT, inclusive teve com a gente semana passada na nossa atividade. Foi feita a apresentação consolidada da contribuição sobre o tema. Nós temos um entendimento, acho que consensual, de que esses grupos reúnem a melhor experiência sobre os temas. Então, se eles estão tendo a oportunidade de falar dentro do GT, acredita-se que o trabalho da regulamentação vai considerar as contribuições feitas por essas entidades. Então, até agora está funcionando isso bem, e na reunião de amanhã foram convidados para representar, para nos contribuir a partir de indicação nossa sobre os 2 programas, o próprio CONASES, sobre o Incluir, porque é um organismo que a gente já vinha dialogando sobre o tema, e foi convidado o grupo de pesquisa de extensão que reúne psicólogas do Brasil todo, que trabalham nas universidades com a temática da ciência estudantil, e que participam e colaboram com o PAE. Eles vão estar lá também para levar contribuições desse segmento ao debate sobre o PAES. Então, isso para mim é um ganho. O outro ganho da metodologia é uma etapa de consulta pública para a minuta, que vai ser submetida, lançada num portal que o governo tem, de participação social, e nessa etapa a sociedade como um todo vai poder contribuir com o texto. Então, assim, são ganhos da metodologia, mas são ganhos que, por outro lado, excluem, ou melhor, que não excluem outros prejuízos, como, por exemplo, tempo para a gente contribuir sobre cada programa de modo mais aprofundado. E aí, o que nos restou até aqui para conseguir contribuir de modo aprofundado sobre cada programa? A intervenção da representação lá está sendo bem usada, porque, felizmente, a Andifes permitiu que o FONAPRAS, mesmo como suplente, participasse das reuniões regularmente e pudesse apresentar as contribuições que a gente tem debatido, sobretudo nas vésperas de cada GT. Mas, fora isso, a gente tem a oportunidade de contribuir com o trabalho por meio desse formulário. Porque esse formulário ele foi produzido pelo MEC e ele pede contribuições por escrito para cada programa. Eu vou rolar ele aqui para mostrar como é que ele funciona. Então, a primeira coisa é identificar quem está fazendo a contribuição, nesse caso seria uma contribuição do FONAPRAS, bom, CPF não caberia, deixa eu tentar aqui simular, para ver se ele avança. Aí aqui coloca o nome da entidade, representante legal, cargo, e aí começa os itens sobre o respectivo programa. E aí, o legal é que aqui a gente vai escolher o programa que quer apresentar a contribuição, e a nossa meta é apresentar a contribuição por escrito para todos os programas, né? Afinal de contas, nós somos quem melhor reúne condições para contribuir com todos os programas, e, ao escolher o programa, por exemplo, o PAE aqui, abre esses itens, que é as contribuições que falam sobre lacunas na regulamentação, ou melhor, na normatização, no texto da lei, sugestões de aprimoramento para o texto da lei, um subitem sobre orçamento, o que para mim é um ganho, porque, em tese, a regulamentação poderia não tratar de orçamento, e ao abrir, dentro do formulário oficial do MEC, uma possibilidade para a gente apresentar críticas à centralização ou descentralização do orçamento e proposta de financiamento e repasse de recursos por programa, é uma oportunidade de falar daquilo que talvez mais nos interesse, que é a garantia da sustentação de cada programa desse. O terceiro item é sobre os CISPINAs, que eles pedem para a gente apontar críticas ao atual modelo de CISPINAs e sugestões que melhorem as métricas e indicadores CISPINAs. Então, esse formulário, eu acho que ele abre uma possibilidade da gente ter uma contribuição mais aprofundada sobre os temas, coisa que durante a reunião não dá para ter.
Por mais que eu faça uso da palavra, que apresente os elementos que foram tratados aqui, é insuficiente para aprofundar. Até porque, no máximo, eu consigo fazer 1 ou 2 falas a cada reunião, que tem uma duração média de 2h30 cada reunião, com vários convidados. A outra contribuição que eu estou pleiteando para a gente fazer, e essa não está garantida, é a possibilidade de contribuir sobre a minuta, quando ela estiver elaborada. A tarefa de escrever a minuta é uma responsabilidade do MEC, não é nem do GT. O MEC é que tem que propor o texto, à luz do que o GT trouxe de contribuições, e esse texto, em tese, seria diretamente submetido à tal da plataforma de participação social. O que eu estou pleiteando é que esse texto, a ser produzido pelo MEC, através de uma consultoria contratada para isso, nos seja apresentado antes de ser submetido a essa plataforma pública, para que a gente possa apresentar últimas contribuições diretamente ao texto, apontando em cada artigo, parágrafo proposto, sugestões de inclusão, de ajuste, que a gente considere relevante. Se isso nos for permitido, eu creio que eu ia dar essa resposta para o estudante. Oi, Kerley, seu microfone está ligado. Então, tranquilo. Então, se isso nos for permitido, nós vamos ter uma possibilidade mais adiante, eu estou deduzindo ali que entre novembro e dezembro, porque eu acho que é quando a consultoria vai finalmente apresentar uma versão da minuta do decreto de regulamentação, a gente vai poder interferir sobre ele. Então, eu estou registrando isso aqui porque vai ser muito importante que a gente trabalhe com essa direção metodológica para o trabalho de regulamentação, sob risco da nossa influência no processo ser muito simplória. Ir para a reunião, fazer falas, elas estão gravadas, em tese, têm que ser aproveitadas pela consultoria, mas isso não é garantia nenhuma que a consultoria vai considerar cada apontamento que a gente faça. Até porque, se esse apontamento for divergente do apontamento apresentado por uma outra entidade convidada, presente na reunião, ou outro membro do próprio GT, não há votação para decidir qual é o apontamento indicado. No final das contas, vai ficar na prerrogativa do MEC considerar o que eles acham que tem que ir para a minuta. Então, se tudo der certo, nós temos 2 chances de contribuir. Uma, enviando para esse formulário as contribuições nessas 3 esferas, norma, orçamento e CISPinais, e tendo acesso à versão final da proposta de lei, de decreto-lei, para contribuir sobre ela em específico. Então, está mais ou menos nesse caminho. Para hoje, nós vamos discutir 2 dos programas que vão estar na pauta de amanhã, e aí, de novo, eu insisto na necessidade da gente ter a possibilidade de uma relatoria mais cuidadosa. Então, eu pergunto se Sabrina está aqui conosco já, ela tinha dito para mim que poderia nos ajudar com essa tarefa, eu já agradeço de antemão, e consulto se alguém toparia a fazer os registros específicos do incluir. O prazo que a gente está especulando para conseguir juntar essas contribuições escritas bem elaboradas para lançar no formulário é dia 30 de setembro. Juliana, você lembra? Eu coloquei lá no grupo da coordenação a data que seria? 30 de setembro. Então, se as pessoas que estão fazendo a relatoria, e, por exemplo, Juliana já está com a relatoria, Gisele está com a relatoria, e a gente está dividindo na coordenação as relatorias das reuniões seguintes, dá tempo de até o dia 30 de setembro apresentar essas contribuições bem organizadas, óbvio, à luz do que foi debatido na plenária, porque a plenária tem caráter deliberativo, então aquilo que é discutido aqui é a posição do FONAPRACE, para a gente colocar no formulário como contribuição do FONAPRACE. Então, se alguém se dispor a contribuir nessa tarefa, a gente inicia a plenária com esses 2 pontos. Lembrando que, para quem não teve nas anteriores, a metodologia permite que, a cada inscrição, as pessoas fiquem à vontade para falar dos 2 programas ou de um apenas deles, de acordo com aquilo que acredita que é relevante contribuir. E aí está tudo gravado, tem as transcrições, teria essa possibilidade de um colega fazer anotações mais qualificadas, e no final a gente espera ter um produto para submeter nesse formulário. Então, dito isso, e deixa eu ver aqui se alguém se dispôs, acho que ninguém ainda, vamos então seguir adiante, contando aí novamente com a inteligência artificial e com a transcrição para tentar montar o formulário. Pronto, Sabrina está entrando, ela tinha se comprometido a ajudar nessa parte do PAS. No caso do incluir, eu vou tentar eu mesmo fazer os registros depois, baseado na gravação da reunião.
Então, Só dois recadinhos que colegas que ainda não se apresentaram, principalmente quem tiver entrado com os perfis que não sejam com o próprio nome, para colocar os nomes e as universidades, para a gente ficar com o registro no chat aqui da reunião. E eu vou ficar aqui contando o tempo, né? Eu acho que 5 minutos que a gente tem dado, né, Sandra? E aí, assim, 5 minutinhos para cada fala. Podem ficar à vontade. bom, então, Juliana acabou de dizer aqui que se dispõe a fazer o registro do Incluir, e Sabrina vai fazer, então, o registro do PAS. Então, a gente tem, portanto, os 2 relatórios específicos para até o dia 30 receber. Como eu estou anotando quem está assumindo cada tarefa dessa, no final a gente reúne tudo e faz o lançamento de uma vez só. Bom, a gente pode abrir as inscrições, então, usando aqui a mãozinha do aplicativo para registrar a ordem de inscrição. Quem abre aí a discussão? Bom, eu vou abrir, então, tentando recuperar um pouco o que eu entendo que é o consolidado das nossas discussões sobre os 2 temas, né? Eu vou começar pelo Incluir, lembrando que o Incluir é um dos programas que é considerado ali, dentro da lei, enquanto uma tentativa de garantia de uma política pública que até então estava sob o formato de apenas um programa de governo, eu nem diria de governo, mas uma ação muito isolada do MEC. O Incluir, até onde a gente conhecia, tem uma portaria que a cria e, inclusive, até uma certa novidade, é parte da portaria geral que o MEC criou para regulamentar as matrizes orçamentárias do ensino superior. Lá na portaria que tem a matriz OCC e tem a famosa matriz Pinais, que nunca foi rodada, também tem uma matriz Incluir. Então, apesar da gente ter esses 2 marcos normativos, digamos assim, da existência do Incluir, ela é claramente um programa que era um programa que poderia ser descontinuado a qualquer momento. Eu não arriscaria aqui tentar recuperar a partir de quando o programa foi criado, não tenho essa memória, mas é um programa que, desde que eu assumi função como pró-reitor, eu sei que ele existe. E, apesar de ser um programa extremamente precarizado no sentido do orçamento, e, ao mesmo tempo, com enormes expectativas executórias, digamos assim, ele vem cumprindo um papel importante nas universidades. Eu até diria que ele cumpriu, ao longo desse período, até um papel para fazer com que o tema da acessibilidade fosse ganhando, da inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, fosse ganhando entre nós, nas nossas praias, uma certa importância cada vez maior. Então, eu, particularmente na minha instituição, a gente passa a ver a necessidade de criar um setor para pensar a temática exatamente a partir da existência desse recurso. Porque, por mais que ele fosse muito pouco, no nosso caso, às vezes não ultrapassa 2 dezenas de milhares, é muito pouco recurso, ele, de alguma maneira, pela sua expectativa, induzia a necessidade de você pensar alguma política de apoio à inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência. Em outras universidades, que já tinham experiência de núcleos de acessibilidade e inclusão, estruturas melhor desenvolvidas, esse recurso também ajudou a fomentar, mas não ajudou na prática, porque o recurso sempre foi extremamente deficitário. As metodologias de distribuição do recurso também são questionáveis, porque elas não se baseiam hoje nos parâmetros, por exemplo, que poderiam medir a quantidade de estudantes com deficiência ingressantes na universidade por meio das cotas, ou registrado na universidade por meio de outros mecanismos, como, por exemplo, o SIGA tem o NEE. Então, assim, a forma como o recurso chega, em diversos lugares, a gente tem indicadores de que ele não corresponde à quantidade de alunos com deficiência na instituição. Eu tive acesso a uma informação, essa semana, de que, por exemplo, a Universidade Federal de Sergipe é a universidade que tem o maior número absoluto de estudantes com deficiência do Brasil, mas não é a universidade que recebe o maior montante do Incluir, porque a métrica da distribuição do Incluir segue a métrica do OCC, mesmo problema que a gente já identificou, que acaba incidindo no Pinais. Então, esse é um problema histórico do Incluir. Quando o Incluir, portanto, é trazido para dentro da lei, a primeira alegria que isso nos traz é a certeza de que esse é um programa que agora está garantido por lei. Obrigado, Bianca, foi criado em 2005. Ele passa, portanto, a ter agora, ser entendido enquanto uma política de Estado, está garantido enquanto um direito
dos estudantes dentro da Política Nacional de Ação Estudantil. Só que ele é trazido para dentro da lei com uma série de expectativas, novamente operativas, que ultrapassam os limites da ação estudantil. Então, dentro do dispositivo da lei, quem teve a oportunidade de ler lá os poucos artigos que tratam de incluir, a expectativa, por exemplo, com a contratação de tradutores, intérpretes, a expectativa com a criação dos próprios núcleos, que a gente sabe não é uma atribuição exclusiva da ação estudantil. A inclusão de estudantes com deficiência na nossa área tem uma relevância, mas existe uma série de outras pró-reitorias, órgãos da universidade que também têm responsabilidades com a inclusão e acessibilidade. Então, a lei ela acaba trazendo para dentro da Política Nacional de Ação Estudantil uma série de responsabilidades que são um tanto preocupantes. O que me tranquiliza em relação à regulamentação é que o CONASES, que é um conselho, um colégio da Andifes criado recentemente, que reúne uma ótima expertise, vou finalizar, Juliana, uma ótima expertise, ele acabou produzindo algumas contribuições para a regulamentação da lei, e estão, obviamente, atuando na direção de cobrar um suporte orçamentário. Outras ações em paralelo que o CONASES tem feito incidem sobre outras questões da inclusão de estudantes com deficiência, como, por exemplo, os critérios de verificação da cota, avaliação biopsicossocial, mas, recentemente, eles fizeram uma movimentação muito importante frente ao MEC, na expectativa de que o MEC publicasse um PSS, um processo simplificado de seleção, para a contratação para o Brasil todo de intérpretes de Libras para suprir a necessidade da gente. Então, o CONASES tem cumprido um papel político importante para aquilo que a gente faz nas universidades, e eu acho que eles têm ainda a dar contribuições importantes para a regulamentação. Mas é um programa que me preocupa quanto à maneira como ele está na lei e quais são as possibilidades da gente contribuir para melhorar o texto da regulamentação, o texto da lei. Então, eu vou parar por aqui por causa do tempo e em outra oportunidade eu falo sobre o PAS. Pela ordem, Juliana, né? Gilvana. Gilvana, perdão, Gilvana. Olá, me escutam? Sim, Giovana, escutamos bem. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, a questão do incluir é bem complexa aqui para a gente. Como bem falou o Sandro, ele não é uma competência exclusiva das pró-reitorias de assistência estudantil. Aqui, por exemplo, nós estamos na elaboração da nossa política de inclusão e acessibilidade, junto com a Prefeitura Universitária, junto com a PROGEP, junto com a pró-reitoria de ensino, junto com a Clínica Escola de Fisioterapia e outras participações também, para poder também, né, contextualizar da maneira mais adequada possível esse processo. Na leitura aqui do incluir, ele traz dois elementos aqui que eu acho bem delicados, que é no 2 e 3, né, que é prestar apoio pedagógico específico às pessoas com deficiência, inclusive por meio de práticas de extensão universitária, que é uma questão que foi levantada lá quando a gente vai trabalhar sobre a questão da parentalidade, de colocar a extensão como um braço de ação nossa, né, para poder dar conta das demandas da inclusão. Então, ele coloca aqui, de forma a ensejar a formação pedagógica destinada à inclusão. Reforça essa ideia, novamente, aqui no inciso 3, quando ele coloca assegurar a inclusão do ensino de Libras em todos os cursos de formação de professores, que isso já está regulamentado. Todos os cursos de licenciatura, obrigatoriamente, precisam ter uma disciplina de Libras, que não dá conta, é realmente uma disciplina que dá uma introdução à língua e tudo. Aqui, alguns cursos de saúde, praticamente, ela é uma disciplina optativa, mas ela é quase obrigatória, quase todos os cursos têm. Então, ele coloca elementos que não são de nossa responsabilidade, porque essa questão curricular não está sob a nossa responsabilidade, e coloca um elemento que, bem para mim, muito complexo, que é essa questão da prática da extensão universitária, de forma a ensejar a formação pedagógica destinada à inclusão, ou seja, a gente vai estar trabalhando dentro de uma perspectiva, não sei como, ele coloca aqui, porque na extensão universitária a gente trabalha com público externo, e os nossos alunos, né, seria público interno. Então, nesse caso, qual é a perspectiva desse texto? É indicar que nós devemos, além de atuar para o público interno, também mobilizar ações para a comunidade externa via formação pedagógica destinada à inclusão,
é uma coisa que eu fiquei lendo e tentando entender qual é realmente a demanda. Acho o texto muito confuso e muito perigoso se ele ficar dentro desse sentido. Né? Prestar apoio pedagógico específico às pessoas com deficiência, inclusive por meio de prática de extensão universitária, de forma que seja a formação pedagógica destinada à inclusão. E aí ele também reforça mais ainda essa formação pedagógica, que entendo eu, para as licenciaturas, e acaba tirando um pouco da responsabilidade ou da participação dos bacharelados. Esses são os 2 pontos que eu coloco. Eu sei que os CISPENAIS ainda não é o foco, mas quando a gente lê o manual dos tipos de benefícios do PENAIS, ele já veio caracterizado, e aí eu vejo mais uma confusão dentro da construção desse texto, e lá no PAI, que mais me preocupa, ele coloca, por exemplo, 2 descrições do que seria acompanhamento para pessoas com deficiência. E dentro dessa demanda aqui, eu coloco o seguinte, as outras universidades, eu não sei sobre a questão orçamentária, mas a nossa ação orçamentária aqui, no caso da UFDPA, foi de R$42 mil para o ano todo. É um recurso que tem muito pouco impacto numa adaptação física e muito pouco impacto numa contratação. Quando ele coloca, por exemplo, pessoal especializado, como é que a gente vai fazer essa contratação? E aí eu até consulto outras experiências com um valor tão pequeno como o que a gente tem para fazer essa contratação para um trabalho de um ano inteiro. Então, assim, se não considerar também essa questão orçamentária, universidade de pequeno porte, como no nosso caso, a gente vai ter muita pouca ação para poder executar. Era essa a contribuição. Obrigada. Obrigado, Giovana. Agora, Juliana. Boa tarde, colegas. Giovana trouxe coisas que eu gostaria de, né, que também eram uma dúvida minha, um questionamento, mas aí, aproveitando que ela já trouxe, né, uma das minhas dúvidas relacionada à extensão universitária, principalmente, em relação ao orçamento do Incluir, depois da fala do Sandro, fiquei com uma dúvida, porque quando a gente vai organizar a PILOA, a gente aqui na Universidade Federal Rural, a gente é consultado se os valores permanecem os mesmos, a gente é que determina o valor que fica em cada programa. Então, pela fala do Sandro, sinto que em outras universidades não funciona dessa forma, é de forma diferente, né? Porque aqui, por exemplo, quando a gente chega nesse momento da escolha de manter, não manter o valor, a gente consulta o NAI, aqui no caso a gente trabalha junto com o NAI nessa organização desse programa, e a partir das ações do NAI a gente organiza o recurso. Por exemplo, para o ano que vem a gente determinou, colocou como um recurso de 209.340, digamos assim, 210 mil, né? Arredondando um pouquinho. Então, assim, esse valor ele é alterado cada ano. Cada ano a gente vai avaliando a entrada dos estudantes na universidade ou os projetos que o NAI está organizando, né? E a partir da proposta que o NAI tem de atuação na universidade, é revisto o valor para mais ou mantém o mesmo. Nunca aconteceu da gente diminuir o valor, né? Não é o caso, mas assim, ou mantém o valor ou aumenta o valor. O ano passado era um valor menor. Esse ano, com o aumento, decidiu-se pelo aumento das bolsas de acessibilidade, então foi colocado um valor maior no Incluir. Acho que isso é uma coisa importante, de repente, para se colocar, uma vez que os pró-reitores, né, que está na política de assistência estudantil, esse programa, que pelo menos essa gestão financeira possa ser decidida dentro da pró-reitoria, nos lugares que não é. Porque é muito complicado, a pessoa vai gerenciar, quer dizer, já tem aqui propostas que não são relacionadas diretamente às pró-reitorias de assuntos estudantis, né, que são relacionadas a setores outros, diversos, que cada universidade tem para lidar com essa questão da acessibilidade. E aí você também não ter nem a gestão financeira, né, não ter nem um controle sobre o recurso desse programa, fica muito mais difícil ainda. Então, acho que esse é um ponto importante para ser colocado, que que as pró-reitorias possam, então, serem decisórias. Consulta só, acho que não adianta, é decidir mesmo
que a última palavra possa ser da Pró-Reitoria em relação a esse valor, né, que vai ficar no incluir. Acho que seria uma coisa fundamental. Vou fechar minha fala nisso, porque eu já tenho outros colegas inscritos, mas depois, qualquer coisa, eu retomo. Obrigada, Juliana. Agora, a Ellen. Olá, boa tarde a todas e todos. No caso, em relação a incluir, aqui na minha universidade ele é gerido, né, o valor de todo incluir pela Pró-Reitoria, né, de acessibilidade e assuntos estudantis. Agora, o que me incomoda um pouco é que, por exemplo, em relação a toda a parte arquitetônica, toda a parte de reforma, o valor é muito insignificante. Então, se de um lado a gente tem que ficar mendigando, vamos dizer, né, para dentro do orçamento da universidade, alguma verba que venha destinado a, nem se for colocar piso tátil, coisas muito simples, né, imprimir plaquinha de braille. Por outro lado, praticamente o grosso, né, vamos dizer, a maior parte do recurso do incluir, ele acaba sendo destinado para a contratação de terceirizados tradutores de Libras, né, para os tios. Então, é um valor muito alto que sai, e esses intérpretes eles não se direcionam apenas aos estudantes. Assim, o que eu tenho percebido é que eles são direcionados, às vezes, para assessorar alguns professores, né, que também têm essa... enfim, que tem essa necessidade, ou no caso de eventos, né, caso de famílias, na tradução de vídeos institucionais. Então, assim, esse projeto, né, a ideia do incluir, ele tem que vir, sim. Eu acho que a verba tem que ser gerida, mas teria que ter algum adicional, alguma coisa, para o que amplia para além dos estudantes, né? Porque a gente está trabalhando também, querendo ou não, com gestão de pessoas, quando é um servidor que precisa do apoio, né, de um tradutor, ou de uma acessibilidade, e com algum orçamento que venha, não sei como, eu sei que é muito difícil para a gente, né, mas quando eu olhei o documento do PNAES inicial, eram abertos editais, né, anuais ou semestrais, para que você pudesse apresentar projetos, e através desses projetos você captar recursos para inclusão dentro da universidade. E isso acabou. Então, veio o valor fixo, mas ele não é de investimento. Então, eu não sei, assim, em relação a isso, é sempre problemática a questão da extensão, igual a nossa colega colocou, porque é uma forma de dizer, olha, vocês podem resolver isso sem dinheiro, nada em relação a investimento. Porque, entendeu? Eu não sei como que a gente vai resolver isso, e se ele está ou não focado nos estudantes. Se ele está focado só nos estudantes, que está ali vinculado às nossas pró-reitorias, então o valor a gente tem que gerir para isso. Agora, como que fica o resto da universidade, né? Ou ele tem que estar específico aqui, que é para os estudantes, a gente vai gerir, direcionar isso, e daí a universidade em si vai ter que lutar, vamos dizer, como um todo, para a questão dos servidores também e sociedade em geral. Então, só uma observação. Obrigada. Obrigado, Ellen. Agora é a Cláudia. Oi, colegas, boa tarde. Boa tarde. Eu acho que vocês passam por pontos, né? Eu só vou reforçar e aí tentar. Eu faço parte do CONASES, então em algumas questões a gente, né, discutiu lá também e aí pensar qual é o entendimento. Juliana, eu concordo com você, eu acho que facilitaria bastante se a gente tivesse não só a consulta, mas a gestão do recurso, mas isso já foi superado no debate do CONASES, né? Eles entendem que são os núcleos que precisam gerir isso, o que é uma proposta, talvez, né, do ponto de vista histórico, é isso, foram os núcleos que apareceram antes, muitas vezes, das pró-reitorias. Aqui, no meu caso, o núcleo de acessibilidade é anterior à pró-reitoria de assuntos comunitários, mas algo que eu acho que precisa ser discutido um pouco com mais cuidado é, de fato, de que recurso a gente está falando. Porque quando a gente está pensando, né, que agora ele está dentro né, desse nosso guarda-chuva, então eu também começo a entender que o recurso do PNAES
também é um recurso de aporte aos estudantes com deficiência, e não apenas os 80 mil, vou utilizar aqui o meu valor, que é 80 mil, há 10 anos é 80 mil, nunca sai de 80 mil, não é apenas esse recurso que vai ser a base da gestão da inclusão desses estudantes. E aí eu penso que isso também é independente da renda, né? Então, aí isso nos coloca também o desafio, se todos os nossos editais estão focados ali na renda per capita, quando penso um aluno com deficiência, isso não é um critério, né? Então, se ele não é um critério, faria muito sentido que a gente pudesse ter um recurso do Incluir que vem por uma rubrica diferente, separadamente, mas agora, de onde vem esse recurso que é insatisfatório e que agora é descrito inúmeros serviços, dos quais, inclusive, eu acho que extrapolam a competência, né, a contratação de profissionais especializados, eu acho que isso está para além de uma pró-reitoria de assistência estudantil e até além de um núcleo de acessibilidade, quando coloca a colega Ellen aí, a gente às vezes está pensando de demandas que são institucionais, de políticas institucionais e que a gente também não tem recurso. Então, eu acho que um ponto muito sensível para o nosso debate é entender se agora, como a gente está falando de alunos, dentro de um programa, se o recurso do PNAES, ele vai ser um complemento do recurso Incluir, tá? Se a gente vai poder fazer a migração e o compartilhamento desses recursos que a gente já sabe que é insuficiente. Porque lá no CONACESS o debate é invertido, né? É invertido em que sentido? Será que agora os com deficiência, porque então corriam no paralelo, né? Eu não sei a instituição de vocês, mas a minha corre no paralelo em que sentido? A gente tem a assistência, né? Os programas, e aí o aluno com deficiência, ele está dentro dos editais do Incluir. Então, são ações diferentes, considerando que a gente tinha duas fontes. Agora, eu acho que o principal entendimento é se agora a gente está falando de uma fonte unificada. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Sabrina, está escrita agora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom ver vocês. Eu queria só trazer algumas questões, também dialogando com as falas anteriores, uma relacionada à fala da Juliana sobre a gestão financeira. Como a gente tem algumas universidades que têm as ações afirmativas separadas da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, né? Por exemplo, aqui no caso da UFSCar, a gente tem a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis e a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, que tem sido quem faz a gestão, embora o recurso venha para a PROASSE, né? Quem faz a gestão, a decisão, né, relacionada ao uso dos recursos é a Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, com muitas dificuldades já também trazidas por colegas anteriores como a Givana, né, a Ellen, relacionadas, por exemplo, à distribuição desses recursos para uma demanda absurda em relação ao volume orçamentário disponível, né? Só a questão dos intérpretes de Libras, quando a gente pensa a dimensão de acessibilização dos eventos, acessibilização nas salas de aula, tanto para professores surdos quanto para estudantes surdos que estão distribuídos nas salas de aula, a acessibilização de vídeos institucionais, etc., assim, né, é um volume muito grande de demanda das interpretações de Libras, que eu acho que caberia um capítulo à parte ali, né, um subcapítulo dentro do capítulo, né, vamos dizer assim, já que é um recurso de acessibilidade comunicacional que teria que estar disponível basicamente em todos os espaços comunicacionais da instituição. Então, eu também fico me perguntando se isso não deveria, né, dialogar, e aí isso entra a minha questão com a gestão financeira, porque eu acho que o PNAES, a meu ver, ele ganharia muito mais potência se ele fosse transversalizado em múltiplas pró-reitorias, ao invés de ficar centralizado apenas na PROASSE ou nas PRAES, né? O recurso, sim, vamos dizer assim, né? No entanto, se outras pró-reitorias também tivessem disponibilidade, né, de recursos orçamentários para que, por exemplo, a dimensão da acessibilidade fosse uma questão de permanência, mas fosse também uma questão pedagógica, acadêmica para a Prograde, e a Prograde tivesse parte da gestão dos recursos
do incluir para olhar para essa dimensão pedagógica, né, acho que teríamos um ganho, assim como a comunicação das universidades terem um recurso dedicado à inclusão de pessoas com deficiência, seria um ganho. Porque quando a gente pensa só na dimensão, a inclusão só na dimensão da permanência estudantil, aí eu concordo com a colega que a gente fica muito refém dos editais relacionados à renda, né? Então, acho que vamos dizer assim, né, a questão de condição de permanecer na universidade por uma dimensão socioeconômica tem uma interface direta conosco, né, mas a dimensão simbólica, ela tem uma interface que precisa ser construída com, no mínimo, pró-reitoria de graduação, pró-reitoria de pós-graduação, as instâncias, né, de comunicação da universidade, fundamentalmente para a questão da acessibilização plena comunicacional, né, acho que esse é um ponto. Então, por um lado, eu concordo com a Juliana, que a gente tem que ter tem que ter um protagonismo ali na execução financeira, ao mesmo tempo, eu acho que seria mais prudente a gente dizer, né, que a gestão financeira fique localizada na instância institucional de gestão do cotidiano das pessoas com deficiência na universidade, que no nosso caso aqui, por exemplo, não seria a PROACE, seria a Secretaria de Ações Afirmativas, e que esse recurso pudesse ser transversalizado para ações pedagógicas, comunicacionais, de pesquisa, de extensão, e que aí cada pró-reitoria pudesse, né, pensar a dimensão da extensão da acessibilidade, a dimensão da pesquisa para acessibilidade, enfim, né, e talvez PROACE, PRAES e SAADs, né, Secretaria de Ações Afirmativas, pudessem ser esse espaço matricial de apoio a essas universidades. Acho que a gente deveria, talvez, pensar uma dimensão que é muito desafiadora, que é as especificidades por deficiências. Porque eu acho que a gente tem uma especificidade de gastos, por exemplo, e recursos de investimento que seriam destinados a uma pessoa que tem uma ampla redução de mobilidade. Vamos pensar, por exemplo, uma tetraplegia, né? Que a pessoa precisa, inclusive, de um cuidador para ajudá-la a ir ao banheiro, para pegar a própria alimentação, né? E outro ponto que é específico, né, que são as neurodivergências, que aí destoa bastante das necessidades, por exemplo, de uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, do ponto de vista arquitetônico, talvez a barreira arquitetônica não seja tão central, né, no caso das pessoas com neurodivergência. Aí, quando a gente coloca, por exemplo, cuidadores, né, acesso a cuidadores, que seria fundamental, por exemplo, uma pessoa com tetraplegia, se todas as pessoas com neurodivergências tiverem direito a cuidadores, a gente não daria conta, do ponto de vista orçamentário, dada a alteração diagnóstica de pessoas neurodivergentes, né? Ainda mais agora que as pessoas com TDAH têm avançado ali, né, na legislação, talvez para também compor esse grupo. Então, eu fico pensando que talvez a gente também poderia provocar a operacionalização do PENAIS para pensar as especificidades das deficiências físicas, das deficiências altamente incapacitantes, vamos dizer assim, né, para redução da mobilidade, as neurodivergências das deficiências sensoriais. Acho que tem especificidades muito, enfim, né, muito singulares para a gente conseguir garantir que esse direito possa ser, que os direitos que a gente anuncie, ou eles terão que ser muito generalizados, né, ou a gente vai ter que especificar para que a gente para que a gente dê conta de não ter que oferecer tudo para todos, né? Não sei se eu estou me fazendo clara, assim, nessa dimensão. O outro ponto que eu acho que tem uma dimensão que extrapola a universidade é a questão dos conselhos de classe profissionais. Esse é um ponto bem delicado, assim, que eu acho que hoje, assim, uma coisa é a gente pensar a inclusão escolar, onde todas as crianças estão no mesmo currículo, no mesmo, vamos dizer, né, todas as crianças que estão no terceiro ano estão com as mesmas competências e habilidades requeridas. No caso do ensino superior, onde a gente agrega a habilitação profissional, algumas dimensões passam a ter especificidades que
que as competências de cada profissão exigem competências e habilidades distintas. Vou citar um exemplo que a gente tem enfrentado aqui na universidade, por exemplo, né? Estudantes com autismo que requerem não interagir com grupos ou pessoas, né? E aí, por exemplo, a gente vai fazer uma formação de um psicólogo, né? É possível, também a gente não pode dizer de antemão que não seria possível com um autista se formar psicólogo, ao contrário, temos certeza que é possível, né? E aí, o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? Mas existem certas competências e habilidades que talvez os conselhos de classe também precisam se colocar em cena para ajudar a gente a construir o que são as competências e habilidades requeridas de cada profissão e como a gente vai produzir essa adaptação para a inclusão das pessoas com deficiência. Não sei se também, de novo, está muito confuso, porque tem muita coisa aqui na minha cabeça, do tamanho do desafio que é implementar esse programa, e eles colocarem isso em 5 artigos, né? Isso, em 5 tópicos, né? Assim, a complexidade é muito grande. Por fim, o último ponto que eu queria trazer era da gente tentar trazer para as universidades uma conquista da educação básica que se refere a um mecanismo legal que permite a alguns alunos com algumas deficiências que eles ensino fundamental, por exemplo, sem atingir determinado conjunto de competências, que é chamado terminalidade específica. Então, é uma forma específica de certificação para alunos que têm deficiências não vão poder corresponder ou regular, mas eles passam a ter uma formação garantida com algumas restrições, por exemplo, cursar determinadas disciplinas, e aí a sua atuação também tem algumas restrições. Acho que esse é uma discussão para longo prazo, mas que também poderia garantir, né, de alguns estudantes com deficiências que às vezes são reprovados em uma certa disciplina repetidas vezes por não conseguir corresponder a determinada competência ou habilidade que a sua própria deficiência produz uma barreira, né, muito concreta. Então, eu queria essas enfim, obrigado, Sabrina. Durante sua fala, estava travando um pouco, não sei se foi para mim ou para todo mundo, mas aí a gente vai torcer aqui na transcrição, a gente não perca nada do que você trouxe, mas são elementos bem legais, mas aí ficou cortando um pouco alguns pedaços da sua fala por conta da internet, eu acho. Cláudia estava com a mão levantada ainda, mas não sei se foi da fala anterior e acabou não baixando. Não temos inscritos, eu vou... Desculpa, estou baixando agora, desculpa. Então, eu vou fazer uso aqui do tempo, enquanto outras pessoas se inscrevem, e aí já lembrando que a gente pode tratar também do PAS, mas eu estou gostando que a gente está um pouco focando no incluir e explorando várias dimensões, e acho que essa dimensão do pessoal é uma das mais dramáticas, assim, né? Eu vou tentar explicar porque que eu penso nisso. Mas, antes de tudo, a impressão que eu tenho quando eu olho para o capítulo 6 é que, no afã de trazer essa esfera enquanto um direito, né, uma política relevante, que tem, obviamente, interface com a assistência estudantil, eles acabaram trazendo para dentro delas coisas que possivelmente já estão em outras leis maiores, na LDB, na LBI, e que são trazidas para cá, criando uma confusão, né, e uma certa angústia. Porque, ao trazer para cá, a gente pode confundir assim, está estabelecido, então, que é responsabilidade da política de assistência estudantil garantir o que está dito aqui, ou apenas é uma forma de reiterar um direito, uma expectativa de inclusão na educação superior, que já estaria, talvez, até explícita em outras leis maiores, mas de menos acesso. Então, isso, para mim, é um problema da lei. Se isso ficasse mais claro, não, aqui são princípios gerais que devem orientar a atuação da assistência estudantil. Então, assim, a gente, como gestor da assistência estudantil, a gente tem que considerar que é importante garantir a inclusão e a permanência, que é importante prestar apoio pedagógico, que a gente deve lutar para ter a inclusão no ensino de Libras, mas, óbvio, que isso não é responsabilidade da gente conseguir garantir o ensino de Libras, porque aí pressupõe que a gente vai ter que pagar também os contratados para dar aula de Libras, além de ter que pagar os intérpretes
de libras em cada sala. Então, isso para mim é um problema desse capítulo. Ele traz questões gerais que, claramente, pelo menos numa observação minha, queriam botar no papel coisas gerais que precisam estar sendo repetidas várias vezes, mas que acaba gerando essa sensação. Acho que a questão de pessoal, eu tenho ouvido muito os colegas do CONACESS sobre isso, e há um quadro que é difícil de reverter, assim, um conjunto de atribuições profissionais que existiam na carreira e que não existem mais. E que, honestamente, eu não vejo qualquer perspectiva delas voltarem a existir na carreira. Então, assim, como dar conta desse desafio vai nos levar a ter que discutir como que a universidade vai atender a demanda à medida que ela aparece, que é um pouco do que está acontecendo hoje. Então, dificilmente as universidades vão conseguir garantir a presença de um conjunto de profissionais especializados em determinados tipos de deficiência dentro da universidade, se não houver a demanda instalada. E, no momento que a demanda está instalada, a metodologia, o mecanismo mais simples de tentar dar conta dessa demanda é por meio da contratação via processo seletivo simplificado, por terceirização, que é o que as universidades, na maioria, têm feito, por não ter os profissionais. Então, eu, particularmente, não faço ideia como essa questão da dimensão de pessoal vai ser resolvida no incluir, mas acho que a questão orçamentária tende a ter um ganho. Porque o fato de agora você ter a política na lei, ou melhor, o incluir dentro da política, dá a ela uma visibilidade que ela não tinha até então. Não seria estranho se algumas universidades aqui relatassem sequer informação da existência desse repasse, de tão pequeno que ele era, e das formas variadas como ele foi executado e distribuído internamente, não seria estranho que algumas instituições aqui sequer soubessem da existência da distribuição desse recurso. Mas agora, com ele dentro da lei, você passa a ter uma visibilidade maior sobre o recurso e, espero eu, gera uma possibilidade de maior atenção para a ampliação desse recurso. Só que, mais uma vez, a gente continua perdendo o bonde da história. Então, por exemplo, ao que parece, nesse momento, a PILOA 2026 está sendo desenhada. E é lá que vai estar estabelecida esses repasses. Então, se esse debate está acontecendo e o próprio peso da lei não está se fazendo valer nesse debate sobre a PILOA de 26, além, obviamente, do peso das questões conjunturais, e a gente não está tendo espaço para poder intervir nesse debate, muito provavelmente o incluir vai continuar sendo uma parte da 4002, que é ínfima, que não tem nenhum peso orçamentário e que, portanto, vai continuar não dando conta das expectativas do que está estabelecido no capítulo 6. Mas, enfim, eu acho que a gente tem alguma oportunidade de, pelo trabalho especializado, sobretudo com o CONACESS, que tem profissionais que entendem da temática, melhorar alguns desses dispositivos e tentar ajudar a redesenhar esse capítulo que também acho que é um dos mais complicados quanto às expectativas que foram estabelecidas. Então, enfim, é bem difícil a gente ter saídas para o problema, mas eu estou confiando que esse esforço desses grupos que vão atuar no debate da regulamentação pode acabar ajudando a melhorar um pouco essa confusão que a lei nos oferece. Por outro lado, é bom lembrar que essa é uma área que você tem múltiplos órgãos dentro do MEC dedicados à ação. Então, por exemplo, na SECAD você tem uma diretoria voltada à temática, ainda que essa diretoria costume nos dizer que ela só trata de educação básica, que ela não trata de educação superior, apesar disso não estar estabelecido nas expectativas da diretoria. Então, você tem órgãos no MEC que devem se apropriar da própria política, né, do capítulo da política, para poder lutar por melhorias nesse segmento. Então, não dá para dizer que não é um ganho, eu acho que é um ganho, mas, do ponto de vista da efetividade, vai depender muito da possibilidade da ampliação do recurso, que eu não vislumbro para 2026, e, ao mesmo tempo, dessas questões internas que foram apontadas aqui. Como distribuir, como construir mecanismos de gestão desses recursos que ampliem a noção de responsabilidade, que não é só da ciência estudantil, é de vários outros órgãos dentro da universidade. Então, eu continuo muito perdido com esse problema para pensar como que na regulamentação a gente vai contribuir mais efetivamente. Bom, eu paro por aqui. Sabrina levantou a mão novamente. Pode falar, Sabrina. Só um ponto que eu esqueci, que eu acho que valeria a pena também a gente levar na esfera da regulamentação. O colega traz a dimensão da contratação de servidores e libras está proibida. Você estava se referindo a servidores em geral ou servidores de libras, Carlos?
Porque eu acho também que tem uma dimensão que é isso, assim, né? Se é lei, a gente vai ter que lutar para que esse recurso chegue, para que a gente consiga ofertar essa acessibilidade, seja via terceiro, seja via contratação de servidores. Contratação de servidores seria o melhor dos mundos. Agora, tem também uma possibilidade, porque mesmo dentro desse item, né, que se refere a eliminar barreiras pedagógicas, mesmo muitas pedagogas entendem que existe uma especificidade da acessibilidade, da inclusão de pessoas com deficiência, que exige a contratação de educadores especiais, que é uma outra dimensão que eu acho que a gente conseguiria avançar na esfera da regulamentação, né? Então, ampliar as vagas de educadores especiais nas IFES, que foi um pouco o caminho que a educação básica seguiu, né? Isso também ajudaria a gente nessa implementação no cotidiano, né? Inclusive, só para complementar, de passar para Clébio, eu tive recentemente lá com o pessoal da UFPA, e eles têm trabalhado com a ideia de que na composição das equipes é importante você ter um servidor de referência sobre o tema da acessibilidade. Não necessariamente um profissional especializado, mas você ter alguém que responda pelo campo e, portanto, vai encontrando soluções para os desafios da acessibilidade de estudantes com deficiência. Porque a expectativa de que você vai ter uma equipe com aquele conjunto de microfunções que existem no campo seria algo um pouco real para você construir agora. E aí, não sei, talvez essa questão do educador especial possa ser essa referência de profissional que poderia cumprir esse papel de pensar a acessibilidade, a inclusão de estudantes com deficiência como um todo e encontrando saídas, já que, de novo, eu acho que a expectativa de ter os profissionais para todas as áreas é algo muito pouco viável na minha leitura, entendeu? Sobre o momento que a gente vive agora. Mas, enfim, Clébio, com a palavra. Gente, boa tarde, mais uma vez. Eu estava aqui pensando nessa discussão e duas coisas que me chamam a atenção aqui na minha universidade. Uma é com relação à prestação de contas. Né? Nós temos aqui o NAIA separado da Pró-Reitoria, mas acaba que quando a gente vai prestar contas, aqui a gente tem que se desdobrar, buscar as informações junto ao NAI. O NAI demora muito a informar e a gente acaba, às vezes, perdendo o prazo por conta do outro setor que é vinculado à reitoria, não à pró-reitoria. Então, eu não sei se caberia, dentro aí da questão de regimentação, no caso aí do programa Incluir, deixar claro de quem é a obrigatoriedade de responder isso, né, pró-reitorias ou núcleos, né, de acessibilidade e inclusão, caso esses existam, né, acho que deixar pronto isso. E, Sandro, talvez não seja um apontamento para a regulamentação, mas um questionamento que possa ser feito. Por exemplo, aqui a gente tem muito contato com o pessoal do NAI, e, por vezes, os recursos do NAI eles não são totalmente utilizados. Né? Às vezes a demanda não atende, às vezes eles precisam comprar um equipamento que o valor é muito superior à verba que eles têm. Então, acaba que o NAI, às vezes, como ele não consegue empregar aquele dinheiro porque um determinado equipamento é muito superior à demanda deles, eles acabam utilizando aquele recurso, já que não consigo comprar aquele equipamento, já que eu não consigo utilizar aquele recurso, eles acabam utilizando o recurso para capacitação. Então, eles acabam utilizando esse recurso para formação, que eu acho que é muito importante. Né? Só que eu não vejo eles, como é que eu posso dizer, amparados pela lei para fazer isso. Né? Pode ser que algum dia alguém diga, opa, você está utilizando recursos finais, por que recursos finais? Você está usando recursos finais para capacitação, isso quem deve promover essa capacitação é a universidade. Né? Deve vir outras rubricas, INTRK, seja lá o que for. Então, talvez colocar nessa discussão aí que a possibilidade de utilização de recursos para capacitação das equipes. Né? Participação em fóruns, em eventos, até mesmo fomento, né, a eventos, a seminários, a congressos dentro da instituição, com a utilização desses recursos para poder ampliar a acessibilidade dentro da instituição. Acho que isso é importante. Tá? Então, fica aí uma dica. Obrigado, Clébio.
inclusive acho que num levantamento que eu vi também numa apresentação recente, mostrava os múltiplos usos que o recurso do Incluir vem tendo nas universidades. E aí tinham coisas bem diversas lá, tipo, diária e passagem, coisas que, na hora ali da arrumação orçamentária que a universidade faz, que os setores de planejamento fazem, podem fazer ajustes na execução que criam esse tipo de situação. Então, por incrível que pareça, é um dinheiro tão pequeno e consegue, às vezes, ser tão criativo na sua execução. Bom, a gente está sem inscritos, eu vou sugerir a gente entrar no debate sobre o PAS, que até então a gente não fez nenhuma discussão sobre o tema, que é um outro tema que vai estar em discussão amanhã. Bom, o PAS, deixa eu localizar ele aqui, ele é um daqueles programas que, quando foi apresentado na proposta da lei, ainda na fase de votação, nos chamou muita atenção, porque, pela primeira vez, você tinha uma referência muito direta à saúde mental. Nós sabíamos que no decreto Pinares falava sobre, né, política de promoção à saúde, a possibilidade do uso de recursos nessa área. A gente sabe que as universidades, as mais antigas, sobretudo, têm políticas de saúde ligadas à assistência estudantil, mas um programa que saúde mental com uma especificidade, digamos assim, de fato foi uma grande novidade. Isso, obviamente, reflete o desafio que o tema se impôs nas universidades nas últimas décadas, e tanto é que ele é um motivo de debate entre nós de modo recorrente. A gente tem feito praticamente todo ano uma mesa sobre o tema, tentando aprofundar a temática, né, encontrar possibilidades de saída para o problema, mas quando a lei traz o programa, ela novamente cria ali algumas expectativas no âmbito da assistência estudantil e eu não sou da área, então vou apenas tentar reproduzir o que eu entendi, que estariam fora daquilo que caberia à universidade até do ponto de vista legal. Então, a possibilidade de acolher, acompanhar as pessoas em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais, propiciando pertencimento institucional, pode ser entendida aqui enquanto uma expectativa que poderia estar além das capacidades da assistência estudantil. Então, é um programa que, além da preocupação com a capacidade de equipe técnica para desenvolver boas práticas, ela também esbarra, talvez, nessa confusão, e aí eu espero ouvir os colegas para entender isso melhor, com o que a própria legislação estabelece acerca das redes, né, de atenção à saúde mental, que estão estabelecidas em leis maiores, como a própria lei do SUS. Então, esse é um programa também desafiador. Por sorte, a gente tem cada dia mais colegas se dedicando ao tema, trazendo contribuições teóricas e práticas interessantes. A gente tem boas práticas entre nós, né, que, inclusive, conseguem articular bem o trabalho dos profissionais que estão na assistência estudantil com as redes que, de fato, devem atuar com esses estudantes, mas continua sendo um dos programas aqui mais difíceis da gente intervir. Uma coisa que, a priori, foi pensada como a nossa intervenção sobre o programa era apontar imediatamente a necessidade do programa se entender enquanto algo que não é de responsabilidade exclusiva da universidade, que ela precisa necessariamente prever a responsabilidade das redes que estão fora da universidade e também prever as responsabilidades orçamentárias com o sucesso do programa que iriam para além do MEC. Então, foram essas as duas questões que a gente conseguiu, de imediato, apontar como crítica aos termos que estão no capítulo 10. Mas, óbvio, devem haver outras questões que merecem a nossa observação e, de repente, a gente pode trazer mais contribuições para o debate da regulamentação a partir do debate. Então, eu dou o start aí, ousando tratar de um tema sobre o qual não tenho muito conhecimento, e Giovana levantou a mão, passa a palavra para ela, então. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez aqui, concordo com as colocações do Sandro, realmente, dentro do conjunto de ações que a gente faz, é bem claro aqui, a gente tem um saber de psicologia, mas ele não faz acompanhamento continuado, até porque a estrutura que a gente tem não abarca uma demanda como essa, e realmente acolher e acompanhar as pessoas em sofrimento psíquico ou com transtornos mentais, propiciando pertencimento institucional. É preciso que na regulamentação fique bem claro como a rede que já tem estabelecida vai dar suporte para a gente.
às vezes, a construção desse texto, eu fico um pouco receosa, porque ele coloca responsabilidades para a gente, e uma responsabilidade também de estabelecer uma parceria com uma rede que também já está comprometida, né? Eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui a nossa rede de saúde, ela está passando por um momento muito delicado. E aí a gente fica com a letra da lei dizendo uma coisa e o aluno vem buscar, certo? Porque ele vai também na rede e não encontra. Então, ele vai buscar onde fica mais acessível para ele. E como nós temos um conjunto de alunos, nós temos um bom número de alunos aqui, por exemplo, que não são da cidade, a gente trabalha muito com esse distanciamento familiar, ele demora um tempo para poder se integrar à rede de saúde, porque ele ainda vai definir endereço, ainda vai se localizar, então ele vai procurar o que tem mais próximo dele. E isso me preocupa bastante. O que eu sinto falta também na nossa regulamentação é porque nós temos serviços de saúde. Quando a PENAS, ela trata de saúde, ela direciona para a saúde mental. Então, não foi considerado outros serviços de saúde que nós temos, e que precisa também de investimentos. Hoje, o nosso serviço de saúde aqui, ele é todo custeado pelo custeio. PENAS não alcança, que são serviços médicos, serviço de enfermagem, serviço odontológico. Então, eu senti falta, na construção da lei, tratar sobre os outros serviços de saúde que também contribuem com o processo de permanência. Mas fico feliz que, pelo menos, a parte de saúde mental, que já vinha sido debatido e discutido, algumas universidades já têm a política, né, de saúde mental, ela é contemplada. Pelo menos não ficou em branco a questão da saúde. Mas a questão do texto me chama atenção. E, mais uma vez, quando a gente vai lá para os penais, que dá um esboço de como serão os benefícios, mais uma vez, os dois programas tratam da mesma coisa. E aí, eu fico, a minha dúvida é exatamente nesse sentido, como esses recursos vão chegar. Se vai ter um recurso e quando chegar, a gente vai ter autonomia de definir, ou se esse manual, como está sendo colocado, vai ser mantido, e aí eles entram em conflito dentro do que vai ser destinado para cada um desses programas. Era isso. Obrigada, Giovana. Sabrina, então. Eu acho que tem um... Vocês estão me ouvindo agora ou está cortando ainda? Agora está perfeito. Tá? É porque eu acho que tem um... Você pode voltar lá no capítulo do PASES, Sandro, por favor? Eu acho que tem um problema de base que é um pouco... Uma boa parte das universidades que tinham programas de saúde anteriores, inclusive à regulamentação do SUS, das RAPs, etc., né? Já tinham um conjunto de profissionais de saúde que tinham um modo de atuação que acredito que hoje isso tem gerado uma grande confusão, porque parte das universidades anunciam que não querem não tem condição de ofertar tratamento de saúde, que teria que ser apenas a educação, a promoção, etc., mas a oferta são as consultas. Esses profissionais de saúde muitas vezes estão fazendo consultas, né? Então, a gente tem, por um lado, né, uma cultura de oferta de atendimentos individuais e uma narrativa que a gente quer reconstruir, que é o tratamento, o acompanhamento tem que estar no SUS. A gente, na universidade, na minha cabeça, tinha que oferecer acolhimento, avaliação, orientação, encaminhamento, né, para a rede E aí, a gente se voltar para 5 pontos que eu acho que seria fundamental, desse primeiro contato, né, de acolhimento, orientação e encaminhamento, a educação em saúde, a promoção e prevenção de agravos, que daí seriam muito mais ações coletivas, como promoção de atividades de convivência, culturais, etc., no âmbito da saúde mental, por exemplo, né? E agir sobre a determinação do sofrimento, né? Ou seja, de que forma a universidade produz sofrimento psíquico, e aí a gente agir sobre isso, né? No sentido da saúde mental, em específico. Então, do ponto de vista da saúde, eu acho que a gente tem uma questão anterior, que é contando que o tratamento em saúde deveria ser responsabilidade do SUS, o que, de fato, a gente vai construir com os profissionais de saúde que aqui estão, na universidade. Muitos deles querem continuar ofertando atendimentos individuais,
Mas aí, se a gente fala que a gente não faz tratamento, né, o que esses profissionais vão... E aí tem essa construção interna, mas também nacionalmente, que do ponto de vista da permanência estudantil, a gente não tem orçamento e nem equipe suficiente para dar conta do tratamento. Então, eu apostaria na linha da alteração do texto, que é lá em cima, no artigo 26, está dizendo promover a cultura do cuidado no ambiente estudantil. Só que lá no item do artigo 27, no item 2, fala acolher e acompanhar. A palavra acompanhar ela é muito ampla, né? Pode incluir, por exemplo, você acompanhar do ponto de vista de saúde. Então, acolher e articular redes, por exemplo, para pessoas em sofrimento psíquico, seria diferente de acompanhar, que pode dar a sugerir que a gente tem que se responsabilizar pelo tratamento, né? E aí, nesse sentido, eu acho que daria para incluir, por exemplo, nos programas de atenção em saúde mental, também aquela transversalização com as pró-reitorias, que é isso, como que a pró-reitoria de graduação se compromete, por exemplo, com ter tempo livre na grade, com ter ambiência nos departamentos, com ter espaços de convívio, né? Isso é promover saúde mental na universidade, diferente da gente ficar entupindo as pessoas de psiquiatra e psicólogos, né? Enfim, que eu acho que não é necessariamente nossa função dentro da universidade. Mas, Sandro, eu acho que a gente tem sim que ter dentro das universidades profissionais ou unidades de referência para o acompanhamento em saúde mental, né? Para a política de saúde mental dentro das universidades, dado que a universidade ela produz mais sofrimento psíquico na sua comunidade do que a incidência de transtornos mentais na população em geral. Então, a gente tem sido um espaço de adoecimento tanto para servidores quanto para a população jovem, mais do que na população em geral. Então, acho que não é à toa que entra só a saúde mental, né? Que a prevalência da procura por situações de saúde mental é infinitamente maior do que todas as outras, não só para os estudantes, afastamentos também entre servidores, infinitamente maior em saúde mental. Eu acho que os apontamentos que você traz aqui, a gente relendo, fazendo esse esforço de pensar junto, dão algumas luzes interessantes. Se a gente olhar, então, a maior parte dos dispositivos que estão no capítulo, eles tratam de atribuições que estão nesse caráter educativo, né? De produzir o ambiente, de contribuir para um bom ambiente, de produzir informação, de construir culturas. Acho que a própria ideia de um modelo, de propor um modelo de atenção, como diz aqui no inciso 1º, né? De base comunitária, também é algo que é possível a gente fazer, né? De alguma maneira, um desenho de como deveria ser esse modelo de atenção. E o problema estaria, de fato, no 2, porque no 2, a ideia de acompanhamento leva a essa expectativa de que a gente vai ter que manter o processo de atendimento mais individualizado. Acho que, então, eu estou tentando me imaginar que um esforço de regulamentação no item 2, tentando traduzir a palavra acolher e acompanhar, de modo a deixar mais específico, que seria um acompanhamento do que está sendo feito na rede, no atendimento especializado, a partir dessa interação desse estudante com a própria universidade, como você, inclusive, apontou, percebendo o papel da universidade na produção daquele adoecimento. Então, se a gente quer que a pessoa, de fato, se trate na rede, a gente tem que contribuir para que ela se trate, identificando o que foi que a universidade contribuiu para o adoecimento dela, se foi o caso, e incidindo sobre isso. Então, aí pode ser entendido quanto acompanhamento. Então, eu acho que talvez ali na regulamentação, na hora de definir melhor esse inciso 2º, a gente consiga deixar mais próximo daquilo que é muito próprio, é possível da gente fazer e que é parte da nossa expectativa, e que, de novo, tem boas práticas entre nós que apontam para esse tipo de trabalho. Por outro lado, tem esse elemento que você traz. Assim, eu particularmente, tenho dificuldade de lidar com o segmento na minha universidade. Os poucos servidores que nós temos têm visões diferentes das suas atribuições, então você, de fato, vai encontrar pessoas que atuam na expectativa do atendimento individualizado, da terapia, enfim, e que, inclusive, você não consegue orientar essa intervenção de modo articulado a partir da pró-reitoria. Isso também tem a ver com o modelo nosso de chefia desses servidores que estão espalhados nos campos. Mas eu acho que aí também tem um problema de fundo, que é a boa definição das atribuições desse segmento. Eu lembro de já ter tido algumas discussões nesse sentido, e eu estou muito confiante, novamente, na contribuição que esse coletivo de colegas que são profissionais nas universidades estão fazendo esforço de se reunir, de produzir conhecimento, e que foram convidados, a partir de indicação
da gente para estar na reunião de amanhã e vão poder trazer contribuições. Mas acho que essa é outra questão que não sei se a regulamentação consegue dar conta, mas é um problema objetivo, que é uma definição dessas atribuições. Uma melhor definição, que é bem possível que exista essa definição. Mas acho que, do ponto de vista dos outros itens, não é tão problemático assim. Relendo, está muito próximo daquilo que eu acho que a gente quer fazer ou já faz. Então, é uma impressão que eu tenho até aqui. Cláudia e depois Fernanda. Sim, sim. Não, eu acho que o debate que vocês trouxeram, a gente tem um programa que se destina a algo e tem como objetivo algo contrário, né? Assim, e aí, talvez, Sandro, uma via intermediária na questão do acompanhar, né? Eu acho até que as equipes, de fato, elas têm um acompanhamento numa perspectiva do percurso acadêmico desse aluno em situação de adoecimento, né? Eu acho que isso também poderia ser uma via de negociação, né? Não é o acompanhamento em saúde, é o acompanhamento da condição de permanência e conclusão de curso. Que a gente faz isso efetivamente, ele está em atendimento, né, em atendimentos específicos, em atendimentos clínicos fora da instituição, e de certa forma a gente vai ali acompanhando qual é o impacto disso na vida acadêmica, né? Então, talvez se não conseguir a alteração por completo desse 2, talvez situar que a atuação em promoção de saúde, ela tem o fio condutor das nossas intervenções em psicologia e em saúde mental, elas estão alinhadas na permanência ao percurso acadêmico, né? Isso, inclusive, é o que justifica por que a gente tem uma atuação em psicologia escolar e educacional e não em psicologia clínica, né? Mesmo que os profissionais aí tenham aí uma questão em relação à identidade, e é isso mesmo, né? Eu acho que a gente está falando de uma identidade profissional também recente, na perspectiva do ensino superior. Mas talvez, se não der para alterar por inteiro, talvez um debate que demarque que a nossa via de acompanhamento está no âmbito acadêmico, né? E não no âmbito do adoecimento. Porque senão a gente tem um programa que se destina a algo e o nosso objetivo do dia a dia é algo contrário, né? Um programa que se destina a promover saúde e a gente olha para os processos de adoecimento. Então, né, houve um equívoco, talvez, ali, de base conceitual mesmo, né, na definição do que foi escrito. Mas acho que vocês pegaram, e acho que também não é algo difícil. Esse grupo de psicólogos está bem articulado nesse debate para fazer essa defesa, né, inclusive da identidade profissional, é um grupo forte que está tentando, a partir, inclusive, disso, traçar um alinhamento de identidade profissional, que me parece que também abre frentes para um bom debate daqui para frente. É isso. Perfeito. Só reiterando que eu também tenho, à medida que a gente está indicando a esses coletivos, entidades a participar do GT nas pautas específicas, eu tenho também recomendado que esses segmentos apresentem suas contribuições por escrito ao formulário do MEC como segmento, porque não necessariamente a posição do segmento é a posição do Fonapraça. Então, além desse relatório, por exemplo, que a gente vai produzir, a gente vai colocar no formulário, eu estou recomendando que cada entidade dessa que está participando apresente a contribuição específica ao programa lá no formulário. Então, esse coletivo, que vai estar amanhã, né, e vão fazer uma apresentação, a colega Cíntia da FURG deve representar o coletivo, eu depois compartilho os slides que eles vão apresentar amanhã, mas eu acho que a contribuição é muito grande. E estou convencido que a gente está aqui chegando no entendimento que já me ajuda amanhã, por exemplo, na primeira fala que eu sempre faço, de modo mais geral, do que tem sido debatido nas nossas plenárias, focar nesse item, no item 2, que me parece ser aquele que mais gera uma sensação de dificuldade. Mas, vamos lá, a gente tem Fernanda escrita. Fernanda, depois Nayara. Fernanda, se consegue nos ouvir? Boa tarde. Sim, eu estou aqui no computador da Nayara por questões de acesso aqui a microfone, tá? Mas a Nayara não vai falar, eu estou só usando o computador dela. Eu pedi para falar no meu computador, mas tive que vir para cá. Boa tarde a todos. Agradecer essa oportunidade desse momento para retirar um pouco das nossas angústias e problemas de interpretação, né, com a lei. Até porque não somos do ramo, né, direito, mas a gente cada vez mais no serviço público precisa se apropriar desenvolver essas habilidades de interpretar leis. Eu tenho alguns pontos aqui em relação ao programa de atenção à saúde mental. Sou psicóloga da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e desde que a lei foi implementada,
tentamos, né, aqui na universidade, o serviço de psicologia, com as outras colegas profissionais, a gente tentou buscar na legislação aquilo que a lei penais nos orientou, né, nos deu como diretriz. Então, o primeiro ponto é no artigo 26, quando ele fala de promover a cultura do cuidado no ambiente estudantil, essa questão da cultura do cuidado legalmente, e se eu estiver errada, que vocês possam nos ajudar nesse momento. Mas o que eu encontrei em termos de fundamento legal, não é nem fundamento legal, mas uma proposta, né, de um projeto de lei que fala dessa definição, desse entendimento do que seria a cultura do cuidado, que vem lá de base, se não me engano, da Igreja Católica, tem toda uma fundamentação, mas que ainda não é uma lei. Então, o primeiro ponto que a gente se deparou foi com essa questão. Legalmente, o que é essa cultura do cuidado, né? Que possa nos dar um direcionamento legal, nos apropriar melhor desse conceito. Porque quanto mais conceitos estiverem definidos por lei, mais a gente trabalha com segurança jurídica, né? Nas nossas ações, no pensar dessas ações e no desenvolvimento dela. Então, cultura do cuidado, eu acredito que a gente vai ter que seguir definições, conceitos na teoria, mas eu acredito que isso fica muito frágil, fragiliza muita gente. A gente precisa entender ou formalizar isso, que seria essa cultura do cuidado, ou até mesmo acompanhar esses projetos de lei para ver como eles estão e do que se trata a cultura de cuidado, né? Essa terminologia, o que é isso legalmente, né? E no artigo 27, no inciso 1, uma outra observação que eu faço em relação a esse termo, a forma como foi escrito esse inciso, consolidar modelo de atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isso talvez nos traga muita confusão em relação a nos confundirem com os próprios serviços de saúde que são de competência do município, né? O município, ele precisa oferecer essa rede de apoio à saúde mental, é de competência deles, e quando a lei nos coloca nesse papel de consolidar esse modelo, ele nos está, na minha interpretação, nos confundindo um pouco com esses dispositivos, nos tornando ou nos dando esse papel de dispositivo que, na minha opinião, não seria necessariamente isso, porque a gente tem uma questão de saúde mental, já bem acompanhada pelas pesquisas do perfil, né, socioeconômico dos estudantes, que for na Praça e Lança, a gente começa a entender o que é a saúde mental dentro das instituições federais de ensino superior. E a gente começa a entender esse modelo um pouco diferente, porque é uma instituição que está dentro de uma comunidade, mas uma comunidade muito diversificada, né? Essas pessoas, muitos desses alunos estão longe de suas famílias. Então, é um outro tipo de família que a gente trabalha. A valorização do convívio com a família. Não sei dizer a porcentagem que nós temos aqui nas universidades, mas uma porcentagem muito grande de pessoas que eles estão adoecendo, né? Estão sendo afetados na sua saúde mental por questões que dizem justamente por esse distanciamento da família, não é? Pelo convívio familiar. Então, esse consolidar o modelo, esse verbo, na minha opinião, não está muito apropriado, porque a gente precisa, claro, conhecer, né, se apropriar da rede de apoio, como é esse modelo de saúde mental que o SUS já oferece, qual é a rede de apoio privada também, que dá suplemento, né, que suplementa essa rede de apoio, mas a gente tem que defender, dentro da Penais, essa implementação dessa atenção à saúde mental nas instituições federais de ensino superior, porque da forma como está colocado aqui, parece que a gente vai se dirigir a pessoas que já chegam aqui com transtornos, e a gente sabe que a universidade produz adoecimento, ela está produzindo, e a gente precisa entender essa saúde mental como assim, você não chegou aqui doente e você não vai adoecer, né? A gente vai cuidar, vai oferecer ações de cuidado, para que o território, né, para que essa instituição, ela não fortaleça fatores que afetam a saúde mental dos estudantes. Então, a forma como está colocada aqui no inciso 1, na minha opinião, aí você vem para o inciso 2 e reforça isso, acolher e acompanhar as pessoas em sofrimento psíquico. Mas muita gente não chega aqui com ansiedade, com estresse, com depressão. Muitas pessoas desenvolvem, né, diagnósticos aqui dentro. A gente precisa olhar nesse sentido de promoção, de prevenção também, cuidar daqueles que já chegam afetados, né, no aspecto da saúde mental, mas também, principalmente, cuidar daqueles que não necessariamente chegam, ou se chegam, não é por motivos ainda acadêmicos, né?
ainda estão conhecendo a academia. Então, essa academia não produziu essa depressão, essa ansiedade antes, ela está potencializando, quem sabe, né? Ela está contribuindo. Então, na minha opinião, essa saúde mental que a gente precisa pensar no penais não é essa mesma que já está consolidada. Só que nós seremos também um ponto de apoio, porque uma vez identificando, a gente vai direcionar esse aluno, que eu acho que a parte da articulação é muito bem-vinda aqui, quando você articula com a rede, é justamente quando você entende a limitação da sua atuação na universidade e você consegue enxergar os dispositivos já amparados legalmente pela questão da legislação própria de saúde mental, né, que o texto pede, né, a legislação vigente que o texto pede que a gente consulte, que a gente busque nela o fundamento, mas a gente está perdendo a oportunidade de entender a própria saúde mental no ensino superior, que tem uns pesquisas aí, a 5ª pesquisa já do FUNAPRACE, que nos dá bons fundamentos, que nos dá bons entendimentos em relação a uma saúde mental que precisa de leis próprias, e não que a gente repita ou use uma legislação que já é de base comunitária. A base comunitária, ela já está consolidada, né? Muito fragilizada, sim, mas ela já está mais consolidada. Agora, a saúde mental no ensino superior, ela precisa direcionar aqueles que precisam usar os dispositivos naquilo que a nossa infraestrutura não cobre, mas eu acredito que o penais a gente tem que pensar, não consolidar um modelo de atenção à saúde mental, mas implementar um modelo de atenção à saúde mental mesmo, que a gente identifique, né, que a gente construa isso, e também tirar esse entendimento de saúde mental ser uma ação, ser um programa, um serviço de psicólogo, psiquiatra, não é. A gente precisa entender que as instituições podem ter autonomia para trabalhar da maneira como acharem melhor, ou conseguirem trabalhar, pensando na saúde mental como uma atuação multiprofissional mesmo, né, de vários olhares sobre a saúde mental nesse território. Então, aí o inciso 3 me dá cobertura nesse sentido, a fomentar mais informação e comunicação sobre o sofrimento psíquico. Aí sim, quando a gente pensar em implementar a saúde mental, esse entendimento de saúde mental no ensino superior, a gente consegue ter cobertura no inciso 3. É aí que a gente fomenta mais informação, com as pesquisas do FUNAPRACE, muitos outros estudos, as trocas de experiências, elas vão dizendo em que aspectos essa saúde mental se diferencia um pouco da comunidade. Porque, como falei, a base comunitária é aquela em que as pessoas moram naquele lugar, elas crescem naquele lugar, se desenvolvem naquele lugar, e a gente está lidando, uma realidade das universidades, por conta do Enem, que a gente recebe pessoas de vários outros lugares. Então, elas estão fora do seu ambiente familiar. Então, são muitos fatores que a gente começa a olhar que esse modelo de atenção à saúde mental, de acordo com a lei vigente, ela não vai deixar muitas lacunas para a gente, né? Ou então vai nos enrijecer nesse sentido e nos confundir com o dispositivo de saúde mental. O inciso 4 também nos dá essa cobertura, construir uma cultura inclusiva, acolhedora, antimanicomial, humanista. Aí sim, você vai lá na legislação vigente, consulta o que é essa cultura antimanicomial. A gente precisa entender para que a gente possa estar contribuindo com a lei. E, enfim, mais o inciso 1 e o inciso 2 e o artigo 26 são os pontos em que eu faço as minhas observações e trago preocupações nesse sentido, né? De que a gente também tem que se colocar nesse lugar de construir conhecimento sobre saúde mental e para que a gente consiga oferecer um cuidado, né, até desenvolver essa cultura do cuidado, no ambiente estudantil. Então, se é no ambiente estudantil, essa base comunitária, ela entra em conflito com esse entendimento. E quando a gente vai olhar para o cuidado no ambiente estudantil, a gente está fragilizado legalmente, a gente tem legalmente o que é esse cuidado no ambiente estudantil. Então, de repente, colocar um artigo nesse capítulo 9, em que a gente defina o que é a cultura do cuidado no ambiente estudantil, para que a gente consiga dissociar do que seja modelo de atenção à saúde mental, de acordo com a legislação vigente, e o que é o cuidado em saúde, o que é a cultura do cuidado no ambiente estudantil, conforme um artigo que a gente possa colocar aqui, que traga essa definição, e que os profissionais consigam, de fato, atender esse artigo partindo de uma definição do nosso entendimento mesmo, da nossa experiência, trabalhando com as questões de saúde mental no ensino superior. São essas as minhas observações. Obrigado, Fernanda. Assim, só para tentar ir captando, também estou percebendo que seria muito importante que na regulamentação
houvesse cuidado das referências devidas às legislações que já existem e que tratam, que de alguma maneira já regulamentam aquela questão. Então, em vez da regulamentação da PNAS explicar o que é cultura de cuidado, ela pode citar que existe uma lei que instituiu a cultura do cuidado. Então, esse é um trabalho que também me parece viável para a regulamentação da lei. Clébio... Sim, só que você falou, desculpa rapidamente, porque quando você vai para a legislação vigente, você encontra o que é acolhimento, o que é sofrimento psíquico, você encontra essas definições lá. Então, você consegue obedecer à lei, porque esses termos, eles estão definidos na legislação vigente. Mas naquilo que não está definido é onde a gente vai precisar se apropriar e aproveitar a oportunidade de sermos os próprios definidores, né, os conceituadores desses conceitos. É uma boa oportunidade da gente fixar aquilo que... Porque senão o outro que não conhece a nossa realidade vai lá e diz o que é o conceito. Exato. Então, é mais ou menos nesse sentido, que a gente se apropria e aproveite esse momento oportuno de conceituar aquilo que nos convém, né, que vai ser mais importante e vai ser mais de acordo com a nossa linguagem. Enfim, é isso. Como a gente sempre fala, né? A lei é uma oportunidade porque ela cria o direito e a regulamentação é uma oportunidade porque a gente pode ajudar a consolidar entendimentos que são correntes entre nós e que é bom ter já no papel, porque diante de qualquer dúvida acerca do que a gente quer fazer, a lei vai passar a estar ao nosso favor. E isso dá um baita trabalho, mas eu acho que onde já está definido, a referência à lei, que às vezes a própria lei já poderia ter feito e não fez, na regulamentação já passa a ser um bom caminho. Clébio, com a palavra. Bom, eu queria parabenizar a Fernanda aí por essa dica, essa fala dela foi perfeita. Fernanda, se você puder compartilhar aqui a lei, onde trata desse cuidado, eu agradeço, tá? Eu queria só reforçar isso do que ela falou, Sandro. Semana passada eu faltei à nossa reunião, porque no mesmo momento estava discutindo o PDI da universidade. E no PDI, um dos macro problemas que nós identificamos e que vai constar no PDI é justamente a saúde mental, né? E um estudante falou muita coisa que casa com o que a Fernanda acabou de dizer. A necessidade do autocuidado, da cultura do cuidar, né? E ela sugeriu que a gente implementasse, tivesse lá dentro do PDI, rodas de capoeira, reiki, né? Terapias reiki, culturas de cursos de dança, ou seja, atividades que unissem pró-reitorias de extensão, cursos diversos, pró-reitorias de cultura, para poder promover o autocuidado, não deixar chegar ao ponto do aluno precisar do atendimento psiquiátrico, psicológico, né? Fazer com que eles travasem um pouco a sua ansiedade, com que eles travasem um pouco a sua angústia em atividades lúdicas, em atividades que ele sinta prazer e que ele possa vir para a universidade e depois ele possa ir para suas atividades acadêmicas. Então, eu parabenizo aí a Fernanda por essa fala dela, acho que foi muito rica, foi muito oportuno, né? E reforça aí essa discussão. E eu já vou aprender aqui um pouquinho, já vou levar para minhas discussões aí no PDI, é isso. Obrigado, Clébio. Bom, a gente não tem mais inscritos, eu estou deduzindo que a gente conseguiu aqui chegar num amadurecimento do tema, né? De fato, é um programa, são poucos artigos, mas eu vou sugerindo fechar, né? A gente já está, de fato, perto do horário e a correria e tudo mais, e certamente aí o registro que Sabrina vai nos ajudar a fazer no relatório vai construir algo que nos ajude muito a ter capacidade de fazer exatamente o que Fernanda nos sugeriu, assim. Existem ali alguns conceitos que são trazidos, alguns deles são bem modernos, digamos assim. Eu até sinto que aqui há, de novo, um desejo de botar na lei coisas que deveriam ser óbvias e deveriam ser consensuais, mas que às vezes é bom estar dito ali. Então, ter que dizer que a nossa política de saúde mental na universidade é antimanicomial deveria ser uma redundância, mas às vezes colocar na lei é para lembrar, vai que lá na frente a gente vive uma crise que faça retroceder a patamares anteriores, a lei está nos garantindo de que qualquer medida que vá numa direção contra a política antimanicomial está ferindo a lei. Então, isso já é um ganho da lei. E um ganho que, na regulamentação, a gente ajuda a dar forma a esses conceitos, especialmente naquilo que está do âmbito das universidades, de novo, é mais um ganho histórico que vai nos garantir, para o futuro, uma condição de atuar na assistência estudantil sob bases que a gente acredita. Então, é um trabalho muito complicado. E, como eu falei bem na abertura da reunião, as expectativas com a regulamentação não são tão boas quanto a gente deveria ter. De poder, sabe,
avaliar cada texto e produzir construções dos artigos que sejam bem elaborados. O tempo proposto é apressado e a metodologia proposta talvez nos prejudique de fazer isso. Por isso que a contribuição escrita, ela é a nossa melhor ferramenta. Porque se na hora de apresentar a minuta que o MEC venha fazer da lei da regulamentação não tiver considerado nada que foi dito oralmente por mim, representando o FONAPRACE lá, mas, sobretudo, pelo que a gente apresentou por escrito, a gente pode brigar. Bom, para que criou o GT? Se a gente apresentou a contribuição por escrito, ela não foi considerada. Então, esse esforço de apresentar definições, até textos que construam artigos e incisos que ajudem a regulamentar o programa, pode ser um ganho histórico que a gente não pode deixar escapar. Então, eu agradeço muito, acho que a gente vai ter essa oportunidade, porque a gente vai ter essas contribuições escritas, e se tudo der certo, e a gente tiver lá no finalzinho um acesso à versão final do texto, para novamente ir alterando ele ali na fonte, a gente pode chegar num patamar bem legal. Eu vi que Cíntia levantou a mão aí, Cíntia, sua contribuição é sempre muito importante nessa área. Eu te passo a palavra. Não, só, bem rapidamente, só para dizer que a gente, quando eu cheguei na PROAS, tinha um serviço de saúde, de atenção à saúde do estudante, que virou um serviço, um ambulatório de atenção sobretudo, voltado para a saúde mental. Eles chamam que é um mini CAPS. Aí eu digo, não é um CAPS, porque a gente não tem atividade coletiva aqui, nada. Inclusive, é um ambulatório de especialidades. A gente tem mais psiquiatras no ambulatório do que no distrito sanitário do entorno. Psicólogos, com aquele modelo ainda clínico, que não vai dar conta. Então, assim, também muitas pessoas, inclusive, que fazem mestrado, doutorado, para continuar com o serviço, porque realmente no Sul está difícil. E claro que a gente ali é porta fechada, né? A gente prioriza o estudante, coisa que no sistema único ele vai ter uma dificuldade dessa priorização. Então, é chegar nesse meio termo, a gente está rediscutindo, mas sair de um modelo biomédico centrado no consumo de consulta, né, no atendimento individual clínico, para interferir sobre a determinação, para fazer aquele mapeamento sobre quais são as principais disciplinas, os principais cursos, e discutir a determinação, é uma mudança de paradigma hoje que é bem difícil dentro do serviço. Mas os profissionais estão afim, né, estão incorporando a questão, a gente precisa colaborar com a diplomação, essa é a função da nossa, é a permanência, e é que esse menino se forme, né, com capacidade de inserção no mercado de trabalho, de transformar a realidade dele. E aí, assim, a discussão de saúde mental, ela extrapola, a gente tem um GT de saúde mental, que incorporou várias pró-reitorias, está aí para sair uma política de atenção à saúde mental, dialogando mais com esse território, e aí a gente aposta. Então, eu acho que esse consenso aqui, esses pontos que foram trazidos agora, assim, dá um alívio no coração muito grande, né, para onde a gente está caminhando. Eu acho que é perfeito. Parabéns, minha gente. Acho que esse grupo avançou bastante. Obrigado, Cíntia. Então, gente, acho que, se caso ninguém mais queira fazer uso da palavra, a gente encerra, então, a nossa plenária com esse espírito de que a nossa função é interpretar bem a lei, para, inclusive, ver o que está nela, que a gente já faz, e o que está nela, que é preciso ter um determinado cuidado. Então, as primeiras leituras que a gente fez, quando ainda estava tramitando, havia muita preocupação. E essa preocupação, acho que ela reflete essa angústia que a gente vive dentro das nossas instituições, de múltiplas práticas que podem estar fugindo daquilo que deveria estar sendo feito no campo da saúde mental, e também porque em algumas instituições não vão ter condições de garantir um atendimento especializado, individualizado aos estudantes da universidade. Então, acho que agora, se a gente conseguir incidir sobre a regulamentação, produzindo definições que nos ajudem a não só nos proteger contra as expectativas que fujam das nossas capacidades, mas também dar linha e orientação para que a forma como a política é desenvolvida em cada universidade fique mais uniforme, ou pelo menos tente buscar parâmetros mais comuns, já que, ao que me parece hoje, isso não acontece, já também seria um grande ganho do esforço da regulamentação. Então, amanhã vai ter a reunião do GT, está na pauta, não lembro de ter sido, minto, acho que foi convidado também um grupo de psicólogas que atuam nos institutos federais. Então, além desse grupo que eu havia sugerido a participação na reunião, vai ter também um outro grupo que vai trazer contribuições,
e eu espero que a metodologia do GT avançando, o trabalho que o consultor que vai fazer a elaboração do texto dê conta de considerar tudo que foi trazido lá. E, repito, se a gente apresentar contribuições por escrito, maior chance da gente não deixar escapar nada do debate. Então, agradeço a participação de todo mundo nesse horário diferente e as contribuições. E amanhã, tendo novidades, eu já vou compartilhando lá no grupo do que for debatido no GT, na reunião que está marcada para amanhã de manhã. Vamos encerrando, então, pedir para a Juliana encerrar a gravação e a gente deve convocar a próxima plenária para o último tema que falta do programa, tá bom? Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente, então. Boa tarde. Obrigada, Juliana. Obrigada, Sandro. Boa Vocês têm sido maravilhosos. Tchau, abraço. Tchau, pessoal. Até mais.